Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Garcia, sou professora psicóloga aqui da Expliquei atuo na área de psicopedagogia. Hoje, na aula de reforço escolar essencial, nós vamos abordar alguns pontos, que todos eles acabam levando às emoções, a influência das emoções na vida do aluno no reforço escolar. E alguns pontos que nós iremos estar abordando serão o estado emocional do aluno, as inseguranças que são causadas em casa e na escola, no reforço escolar. Iremos estar falando também da confiança, da relação de confiança entre professor e aluno, do respeito de tempo do aluno, respeito do tempo do aluno e na desorganização e aprendizagem. Vamos estar falando dessa relação entre essas partes, tá? Mas antes, vamos estar falando a respeito das diferenças entre três profissionais, que seriam a diferença entre a aula particular, entre o reforço escolar e o profissional da área de psicopedagogia, ok? Primeiro, qual a diferença entre a aula particular e o reforço? A diferença da aula particular é que a aula particular acontece quando o professor da aula particular explica ao aluno aquilo que foi dado em sala de aula. Normalmente o aluno vai para a escola, após a escola ele segue para sua aula particular e o professor vai sentar com ele e vai auxiliar esse aluno na atividade que foi proposta na sala de aula para ser feito em casa. Essa é a relação da aula particular, do professor atuante da aula particular. Já o reforço escolar acontece quando o aluno perdeu muitas matérias por N motivos, N situações, ou então quando o indivíduo está numa situação crítica na escola. Ele está prestes a ser reprovado no final de ano por não estar conseguindo atingir as metas da escola. Aí entra o reforço escolar, que é quando o profissional vai estar passando todas as matérias perdidas para esse aluno ou vai estar sentando com esse aluno e revendo todas as matérias que ele tem dificuldade. Aquelas matérias que não foram aprendidas, que ele não consegue botar em prática de uma maneira correta, que sempre tem uma certa dificuldade, tá? E a psicopedagogia é um pouco diferente. Por quê? Porque a psicopedagogia ela visa a dificuldade na aprendizagem, que a dificuldade da aprendizagem são coisas específicas. São a dificuldade em português, matemática, história, física, biologia e assim por diante. Ou em transtornos, O que seriam esses transtornos de aprendizagem? São aqueles conhecidos como déficit de atenção, TDAH, dislexia, descalculia, dentre outros sintomas. Então, o profissional de psicoterapia, ele visa auxiliar esse aluno a encontrar métodos, estratégias para serem utilizados em sala de aula para que ele possa vir a ter um melhor desempenho, para que ele possa se sair melhor nas matérias dadas em sala de aula, ok? Agora vamos falar um pouquinho da questão emocional do aluno, O que a questão emocional interfere na aprendizagem? A aprendizagem e o lado emocional, eles andam juntinhos, tá? Por que isso? Porque a aprendizagem, ela é dirigida, ela é inibida, ela é guiada pelas emoções, incluindo as emoções de medo, esperança, desespero, ansiedade, curiosidade, ou seja, elas têm uma relação, a aprendizagem e a emoção têm uma relação
dialógica entre elas, né? E as consequências que levam um aluno que tem uma vida emocional desestruturada são problemas na área afetivo-social e no desempenho acadêmico, né? Desempenho acadêmico e também nas dificuldades de aprendizagem, né? Que levam à dificuldade de aprendizagem, que podem apresentar problemas comportamentais, podendo também apresentar problemas comportamentais, socioemocionais e dentre outros. Por que isso acontece? Isso acontece quando esse indivíduo, né, vive em um ambiente estressor, cercado por momentos que incluem vexame, opressão ou desvalorização. E acontece que o sistema límbico acaba bloqueando todo o andamento das funções cognitivas. Então, quando o aluno chega na sala de aula, ele não consegue absorver o que é dado. Existe um bloqueio no armazenamento. Ele escuta tudo aquilo, né? Ele consegue captar, mas ele não consegue armazenar esse aprendizado que é tido em sala de aula. Essa é como se ele pegasse o que foi passado, segurasse durante um determinado momento, e a partir do momento que vem outra situação, um determinado estímulo, ele pega e joga fora. Porque houve um bloqueio da cognição. Então ele não consegue fazer o armazenamento do que foi passado, tá? E o que cabe, né? Nessa situação, cabe o educador estimular, né? Estimular esse aluno, estimular a variação de suas habilidades, né? Passar para esse aluno, né, um ato de confiança, né, na sua fala, passar uma alegria para que o aluno possa absorver isso, né, e possa um pouco deixar de lado essas emoções para que ele consiga se concentrar no que está sendo passado pelo educador e também na escola, tá? Essas situações em que esse aluno vive em momentos, em situações conturbadas, né, acaba levando também à insegurança, né? E essa insegurança que é sentida por esse aluno representa o estado emocional geralmente desencadeado por situações de vulnerabilidade ou incapacidade diante de uma situação ameaçadora, né? Aí a criança está perante uma situação na escola, está ali a matéria, por ela estar passando uma situação muito negativa, né? Muitas vezes escutou palavras negativas, ela acaba se fechando, se sentindo insegura. Ela passa a não crer mais em si. Ela passa a ter uma visão negativa das suas habilidades. São aquelas crianças que acabam se dizendo burras, que não tem capacidade para aquilo, que não consegue, que as outras crianças são melhores do que elas. Então elas passam a ter esse pensamento por causa das suas inseguranças, né? E o sentimento de descrença nesses casos é causado principalmente por sentimentos de nervosismo e níveis altos, né, de ansiedade e medo. E os alunos que se deparam com essas situações, né, esses estímulos, normalmente eles remetem a sentimentos negativos de inferioridade e passam a crer, né, que não possuem habilidades, essas coisas todas, né, que nós vemos no nosso dia a dia com os nossos alunos e nossos pacientes também, né. Nesses casos, o melhor a se fazer é conversar com a criança, buscando, né, saber, compreender o que ela sente, o que faz ela ter esse sentimento, né, de inferioridade perante ao que é passado para ela, perante as atividades que são passadas, né? E quando essa criança ou esse adolescente, esse indivíduo passa
a ver no seu educador, no seu instrutor, esse interesse por saber dessa sua dificuldade, ele passa a ter a confiança, né? Quando o educador faz isso, ele firma a confiança, ele mostra à criança, ele diz, né, nas suas ações assim, você pode confiar em mim, eu estou aqui para te ajudar, para que você possa se desenvolver, né? Para que você possa ultrapassar essas suas dificuldades, essas barreiras. Eu estou aqui para te ajudar, não estou para te criticar. Eu vou estar com você, não importa se nós vamos repetir 1, 2, 3, 10, 15 vezes, mas estamos aqui até que você possa conseguir se desvencilhar dessa dificuldade, tá? Nesse ponto também entra já o respeito, né? Que é quando você tem a confiança, você tem o respeito. Então a criança vai sentir em você o respeito, né? Então a partir daí que você vai ter esse olhar para essa dificuldade da criança, você também tem que respeitá-la também, né? Respeitar o seu tempo, porque como cada criança tem o seu tempo, né? Como cada indivíduo tem o seu tempo. Do mesmo jeito que a criança engatinha, fala e anda, né? Umas precocemente, outras tardiamente, em relação a uma das outras, o processo de aprendizagem é o mesmo, né? A mesma coisa, vai no mesmo andamento. E podemos ver que, através dessa afirmação que estou fazendo agora, podemos perceber o quão é injusto, né? Colocar os mesmos métodos de aprendizado, o mesmo método de ensino para todas as crianças. Porque cada criança ela tem um processo de aprendizado, né? Umas mais lentas, outras mais rápidas. Então vemos aí, né, no reforço escolar, no educador, a importância de se criar um método, um projeto, né, para se trabalhar com todas as crianças. Uma estratégia de métodos de ensino que compreenda, né, que chegue a todas as crianças, a fim de conseguir ajudar, né, aquele aluno que apresenta uma dificuldade ruim, né, a fim de fazer com que ele passe a ter um desenvolvimento esperado e evolutivo em sua aprendizagem, né? E isso tudo, quando o aluno vem se sentindo forte, vem tendo a confiança, vem percebendo que tem um respeito, né, desse educador, ele passa a se organizar mais. Por que se organizar mais? Porque quando o aluno está com sua vida emocional desestruturada, ele acaba deixando de lado algumas coisas. E uma dessas coisas é a organização. Ele passa a abandonar essa parte de organização. Ele passa a não ser organizado com seu material escolar, dentro de casa, com suas coisas, seus objetos. Ele passa a ser displicente com suas atividades. Então, podemos perceber o quanto a organização está interligada nessa parte emocional e na aprendizagem. Por quê? Quando o aluno chega para estudar, ele tem que ter foco. Se o aluno chega num ambiente onde está cheio de estímulos visuais negativos, ele não vai ter foco para atuar naquela atividade. Ele vai se dispersar muito facilmente, a não ser que o aluno tenha um foco extraordinário. Aí pode ter o estímulo que for, que ele não vai se desconcentrar. Mas se o aluno não tem esse foco, ele, por qualquer estímulo que passe, ele não vai conseguir manter o foco. Porque
o cérebro, ele não vai conseguir se organizar, ele não vai conseguir manter o foco em uma determinada atividade, em um determinado estímulo apresentado, porque ele não vai saber discernir o que ali é importante. Então esse é um dos motivos principais da organização, né, que está ligada a tudo isso. E com tudo isso que nós estamos falando neste momento, podemos perceber o quanto é importante o cuidado, a atenção com o aluno referente a essas emoções. Porque muitas vezes pensamos, ele está com um tipo de transtorno, né? Ele está com um transtorno, está com muitas outras coisas, e botamos vários tipos de transtornos na criança, no adolescente ou no indivíduo, mas muitas vezes isso tudo é causado pelas emoções, né? Por suas emoções estarem confusas, e ele não consegue seguir com o aprendizado, não consegue focar a sua atenção no que está sendo pedido, né? Com isso que vimos hoje, e o que normalmente no nosso dia a dia trabalhamos, percebemos muitas coisas, né? E muitas das vezes, né, percebemos que a dificuldade de aprendizagem está relacionada nas emoções, né? E aqui na Explique-i, nós buscamos eliminar todas as hipóteses, até para que nós possamos, né, chegar a um diagnóstico final, para que nós não possamos estar colocando diagnósticos errados na criança. Antes de falar que ela tem algum tipo de transtorno, alguma outra coisa assim, nós buscamos eliminar todos os tipos, né? Temos que conversar, temos que avaliar a situação, buscando ver se essa dificuldade de aprendizagem está relacionada à emoção, ou se algum tipo de transtorno de aprendizagem, né? Temos que sempre estar verificando isso. Então, ficamos por aqui, né? Espero ver vocês em próximos encontros. Espero que vocês sigam a gente, né? Não se esqueçam de inscrever no nosso canal.